Shalom a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o nosso Messias, esteja sobre a sua vida. Eu sou o Bispo Rinaldo Jobe, líder do Ministério Tesouros Eterno, Casa de Oração. Estamos vivendo a jornada de 60 dias, das ruínas ao perdão. Uma caminhada de transformação, reconstrução e retorno ao coração do Eterno. Nos episódios anteriores, reconhecemos as ruínas, recebemos o consolo de Deus, aprendemos com a disciplina, removemos os encombros e preparamos o coração para a reconciliação. Agora, seguindo, avançando, compreendendo que Deus não deseja nos deixar presos às perdas, Ele quer construir nossa vida, nossos relacionamentos, nossa família, nossa comunhão com Ele. Isto, nós estamos nesta caminhada em busca exatamente de sermos alcançados e beneficiados por Deus. E se esta jornada está edificando você, compartilhe esse vídeo, envie para outras pessoas e convide sua família e seus amigos para caminharem conosco. A campanha, acompanhe os episódios anteriores e permaneça conosco até o Yom Kippur. Porque a última palavra não pertence às ruínas. A última palavra pertence ao que restaura as nossas ruínas. Eu quero ler com você hoje Cântico dos Cânticos, no capítulo 8, no versículo de número 6 e 7. Diz assim: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa, pelo amor, seria de todo desprezado. O Salmo de número 133, salmo conhecidíssimo, 3 versículos apenas, que diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho precioso do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35, diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Esses textos nós vamos usar como base para a nossa meditação de hoje, onde nós queremos trabalhar sobre unidade e novos começos. Como se dá isso? Através do amor. O amor produz unidade e novos começos. Hoje chegamos a um marco muito especial da nossa jornada. Durante 5 dias caminhamos pelas ruínas, pelo consolo, pela disciplina, pela remoção dos encontros e pela preparação para a reconciliação. Nada disso foi por acaso. Deus estava preparando o terreno para chegarmos até o dia de hoje. Porque ninguém constrói um novo começo apenas desejando que ele aconteça. Primeiro é preciso tratar aquilo que ficou para trás. É exatamente isso que representa Tu Be'av dentro da nossa jornada. Na tradução judaica, Tu Be'av não é uma das festas ordenadas na Torá, como Pêssar, Shavuot, Sukkot. A Mishnah e o Talmud apresentam
Tu Beave como um dia associado à alegria comunitária, à dignidade, à formação de famílias e à remoção de barreira entre os povos. É interessante perceber que essa celebração surge logo depois do período mais intenso de luto relacionado ao mês de Ave. Existe aqui uma mensagem profunda e espiritual. Deus não pretende deixar seu povo sentado para sempre sobre as cinzas. Existe tempo para lamentar, mas também existe tempo para reconstruir. Existe tempo para reconhecer as perdas, mas também existe tempo para abrir espaço para novos começos. Talvez alguém esteja me ouvindo, tenha passado muito tempo olhando apenas para aquilo que perdeu. Hoje o Espírito Santo deseja lembrar você de que a última palavra nunca pertence às ruínas. A última palavra pertence ao Deus que restaura. Existe um detalhe extraordinário preservado na Mishiná, no ensino dos sábios judeus. Da maior tristeza a um dos dias mais alegres. Tu Beave lembra as grandes tragédias ligadas a 9 de Ave. E, poucos parágrafos depois, afirma que não houve dias tão alegres para Israel quanto 15 de Ave e o Yom Kippur. À primeira vista, isso parece estranho. Como um dia de jejum, arrependimento, perdão, pode ser colocado ao lado de um dia alegre? Porque a verdadeira alegria nasce depois que o coração é restaurado. Em Yom Kippur, fala da restauração e do relacionamento com Deus. Do Beav, fala da restauração dos relacionamentos entre pessoas. Nossa jornada mostra exatamente esse caminho. Não podemos falar de amor sem antes tratar o orgulho. Não podemos falar de unidade enquanto alimentamos divisão. Não podemos celebrar novos começos levando para eles os mesmos comportamentos que destruíram o passado. Por isso, Deus nos conduziu passo a passo. Primeiro, identificamos as ruínas. Depois, nós buscamos o consolo. Depois, aprendemos através da disciplina. Depois, a remoção dos escombros. Depois, a reconciliação. Agora, estamos preparados para falar de amor. Porque o amor bíblico não é uma emoção superficial. O amor bíblico é fruto de um coração transformado. O estudo que estamos caminhando nele nos dá a ideia de que atravessar toda a tradição relacionada a Tubeave. O que Tubeave nos ensina? Algumas barreiras existem por um tempo e cumprem sua função. Outras já haviam perdido o sentido e precisavam ser retiradas para que a vida voltasse a florescer. Esse princípio continua exatamente atual. Existem barreiras que Deus deseja manter. Barreiras contra o pecado, barreiras contra a injustiça, barreira contra o abuso. Mas existem barreiras construídas pelo orgulho, pela inveja, pela competição e pela falta de perdão. Essas precisam cair. Porque nenhuma comunidade consegue permanecer saudável quando seus membros vivem separados por muros invisíveis. Nenhuma família resiste, nenhuma empresa, nenhuma sociedade. É exatamente por isso que os sábios judeus associam o dia 15 de Ave, Tu Be'Ave, a restauração da unidade entre tribos, a reintegração de pessoas, ao reencontro da vida comunitária. O tema recorrente é a remoção de barreiras que impediam os relacionamentos e a esperança. Essa também é a pergunta que Deus nos faz hoje. Qual barreira ainda está impedindo você de viver aquilo que Deus preparou? Talvez seja uma barreira de orgulho, talvez uma comparação constante, talvez a necessidade de provar que você sempre estava certo, talvez uma competição silenciosa, ou talvez simplesmente a incapacidade
de alegrar-se com a bênção de outro. O reino de Deus nunca cresce sobre esses fundamentos. Existe um detalhe na tradição de Tubeave que considero profundamente inspirador: a dignidade das pessoas. A Mishnah, que é os ensinos, comentários judaicos, relata que os jovens de Jerusalém usavam roupas brancas emprestadas para que ninguém fosse envergonhado por possuir menos recursos. A preocupação não era apenas celebrar, mas preservar a dignidade de todos. Que ensinamento extraordinário! A comunidade compreendeu que a sua alegria não poderia produzir vergonha em outras pessoas. Vivemos numa sociedade que muitas vezes transforma a celebração em competição, aonde se reúnem várias pessoas, se torna um desfile de moda, um desfile de joia, uma competição pelo veículo, uma posição social, e isso não traz unidade. Quem possui mais, aparece mais. Quem tem menos, sente-se excluído. Mas Tubeav apresenta outro caminho. O verdadeiro amor não humilha. A verdadeira alegria inclui. O verdadeiro povo de Deus não mede o valor das pessoas pelas roupas, pela posição social ou pelos recursos financeiros. Mede pelo caráter, pela fidelidade, pela dignidade concedida pelo próprio Criador. Essa é uma lição extremamente necessária para os nossos dias, porque uma igreja pode crescer em estrutura, pode crescer em recursos, pode crescer em influência, mas se deixar de honrar pessoas, perderá a essência do reino de Deus. Na primeira parte, nós compreendemos que Tubeave surge como um chamado para sair das cinzas da destruição e abrir espaço para um novo começo. O amor que reconstrói o que o ódio destruiu. Agora precisamos responder a uma pergunta: como Deus reconstrói um povo depois de um tempo de tanta dor? A resposta das Escrituras é surpreendente. Ele não começa levantando edifícios. Ele começa restaurando relacionamentos. Ele começa restaurando as alianças. Porque toda grande destruição da história de Israel foi precedida por uma destruição interior, uma destruição dos relacionamentos, uma destruição das alianças. Antes que os muros caíssem, a unidade já havia sido quebrada. Antes que Jerusalém fosse destruída, o coração do povo já estava dividido. É exatamente por isso que Tubeave não celebra apenas o fim do luto, celebra a restauração da comunhão. Nosso estudo mostra que diversas tradições relacionadas a Tubeave possuem um elemento em comum. Barreiras foram removidas. Tribos voltaram a aproximar-se. Pessoas foram reintegradas. Caminhos foram reabertos. E a comunidade pôde olhar novamente para o futuro. Que princípio extraordinário! Porque Deus nunca remove barreiras apenas para facilitar a vida. Ele remove barreiras para restaurar a aliança. Talvez hoje existam barreiras dentro da sua casa. Talvez existam barreiras hoje entre pais e filhos. Talvez existam barreiras hoje entre irmãos. Talvez exista barreira entre líderes, barreira entre amigos. Às vezes não são muros de concreto, são palavras que nunca foram tratadas, orgulhos que nunca foram derribados, competição, barreiras de comparação, silêncios prolongados, feridas antigas. E Deus pergunta: quem levantou esses muros? Mais importante ainda, quem terá coragem de começar a derrubá-los? Existe outro ensinamento precioso, preservado pela tradição do povo de Deus a esse dia 15 de Av, Tu Beav.
O caráter vale mais do que a aparência. As jovens eram orientadas a não colocar a aparência como critério supremo para a formação de uma família. O estudo relaciona esse ensino com Provérbios 31:30, destacando o temor do Senhor e o caráter como fundamento duradouros. Essa mensagem é extremamente atual. Vivemos numa geração que aprendeu a valorizar aquilo que impressiona aos olhos: aparência, popularidade, status, recursos financeiros, quantos seguidores a pessoa tem, qual é o nível de influência dela na sociedade. Mas Deus continua olhando para aquilo que ninguém consegue fotografar: o caráter. Porque a beleza pode abrir uma porta, mas somente o caráter consegue mantê-la aberta. Os recursos podem construir uma casa, mas não constrói um lar. A inteligência pode produzir sucesso profissional, mas não substitui fidelidade, humildade e responsabilidade. Por isso, Tobeave, 15 de Ave, nos lembra que famílias fortes não são construídas apenas sobre emoção, são construídas sobre aliança. E toda aliança exige comportamento. Toda aliança exige comprometimento. Toda aliança exige verdade. Toda aliança exige serviço. Toda aliança exige capacidade de pedir perdão. Toda aliança exige perseverança. Talvez nenhum texto expressa tão bem o espírito de Tubeave quanto o Salmo 133. O Salmo 133 expressa a bênção da unidade. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Observe que o salmista não diz apenas que a unidade é boa. Ele afirma que ela é agradável. Porque ambientes marcados pela competição pesam, cansam. Ambientes dominados por competição desgastam. Ambientes dominados por comparações destrói. Mas onde existe unidade saudável, as pessoas respiram, as pessoas servem umas às outras, alegra-se com o crescimento uma das outras. O Salmo utiliza duas imagens muito bonitas. A primeira é o óleo derramado sobre Arão. O óleo desce da cabeça até as vestimentas. Se olharmos com atenção, isso vai nos chamar a atenção para algo. A unidade precisa descer da liderança para a comunidade. Não pode permanecer apenas no discurso. Precisa alcançar os relacionamentos. Precisa alcançar as conversas. Precisa alcançar as decisões. A maneira como tratamos uns aos outros. A segunda imagem é o orvalho de Hermon. O orvalho chega silenciosamente. O orvalho não faz barulho, mas produz vida. É assim que a verdadeira unidade atua. Ela fortalece, ela renova, ela cria um ambiente onde as pessoas conseguem crescer. E o Salmo termina dizendo: ali o Senhor ordena a bênção. Onde? No lugar da unidade. Isso não significa ausência de diferenças. O próprio Novo Testamento compara a igreja a um corpo. Cada membro possui uma função diferente. Unidade não significa uniformidade. Unidade significa diversidades organizada em torno do mesmo Senhor e da mesma missão. O nosso estudo apresenta um ensinamento muito sério, que também está preservado dentro dos ensinos dos sábios. Ao refletir sobre a destruição do segundo templo, a tradição judaica destaca o Sinat Rimnan, o ódio gratuito, como uma causa espiritual profundamente destrutiva à vida comunitária. O maior inimigo da unidade é o ódio gratuito. Independentemente da perspectiva histórica, a aplicação pastoral é muito boa.
Uma comunidade pode possuir conhecimento, pode ter cultos extraordinários, pode realizar grandes eventos, mas se permitir que inveja, rivalidade, divisões dominem os relacionamentos, começará a enfraquecer por dentro. Por quê? Por causa do ódio gratuito. Quando as pessoas que se comparam, se competem, brigam por posição, isso é um ódio gratuito. Você passa a não amar mais a pessoa, a não estar do lado dela, por indiferenças que são tão pequenas. Por isso, 15 de Ave, o dia que nós estamos hoje, o Tubeave, nos chama para outro caminho. Não o caminho da competição, mas o caminho do amor. Não o amor sentimental, mas o amor comprometido. O amor que preserva a dignidade, o amor que fala a verdade, o amor que serve, o amor que permanece fiel. Chegamos, então, à parte final da nossa mensagem. O amor é a maior evidência de uma vida reconstruída. Durante esta jornada, caminhamos das ruínas à reconstrução. Começamos olhando para aquilo que havia sido destruído, recebemos a consolação do Eterno, aprendemos que a disciplina pode produzir maturidade, removemos os escombros que ocupavam o terreno da reconstrução, preparamos o nosso coração para a reconciliação. Agora chegamos ao tempo de Tu Beav. E talvez alguém pense, qual é a maior evidência de que uma pessoa realmente foi construída e reconstruída por Deus? Não é apenas o conhecimento bíblico, não. Não é apenas a capacidade de orar, não. Não é apenas participar dos cultos, não. A maior evidência é a maneira como ela aprende a amar as outras pessoas. É exatamente por isso que Jesus, poucas horas antes da cruz, olha para os seus discípulos e diz: Um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Observe que Jesus não diz, vocês serão reconhecidos pelos milagres. Não. Também ele não diz que nós seríamos reconhecidos pelos títulos. Ele não disse isso. Ele não diz que nós seríamos conhecidos pelo conhecimento. Não. Tudo isso possui o seu lugar. Mas o sinal visível do verdadeiro discípulo continua sendo o amor. E não qualquer amor. O amor com o padrão de Cristo. Um amor que serve, um amor que corrige sem humilhar, um amor que permanece fiel, um amor comprometido com a verdade. Ao estudarmos este assunto, fazemos questão de mostrar que o amor bíblico nunca é permissividade. Jesus amou seus discípulos, mas também os corrigiu quando foi necessário. O amor verdadeiro não abandona. O amor verdadeiro não anda sem a verdade. Ele restaura a pessoa sem destruir a sua dignidade. Isso muda completamente nossa maneira de compreender o amor. Hoje fala-se muito sobre amor, mas muitas vezes um amor sem compromisso, um amor sem responsabilidade, um amor sem verdade. As Escrituras apresentam outro caminho. O amor é protetor, o amor é servidor, o amor honra, o amor permanece. Mas também o amor confronta quando for necessário. Porque o objetivo nunca é vencer uma discussão. O objetivo é preservar as pessoas. Então, 15 de Av, Tu Beav, também ficou conhecido como um tempo de novos começos. E novos começos exigem novos fundamentos. Exige algo muito importante. Nenhum novo começo permanece firme quando é construído sobre os mesmos fundamentos que produziram as antigas ruínas. Uma nova família não resolve
um coração que nunca aprendeu a perdoar. Um novo ministério não resolve um espírito de competitividade. Uma nova oportunidade financeira não resolve a falta de responsabilidade, administração e sabedoria. Uma nova fase de vida não elimina automaticamente velhos hábitos. Por isso, Deus primeiro trabalhou nosso coração durante esses dias. Agora, Ele nos convida a construir algo novo, mas construir de maneira diferente, com mais verdade, com mais humildade, com mais responsabilidade, com mais amor. Nós estamos nos aprofundando para apresentar uma advertência muito importante. Pessoas não podem ser tratadas como soluções para vazios que apenas Deus pode preencher. Antes de formar aliança duradoura, é necessário desenvolver caráter, maturidade e responsabilidade. Famílias fortes são sustentadas por fidelidade, diálogo, serviço e temor do eterno, e não apenas por entusiasmo ou emoção. Esse princípio vale para todas as áreas da nossa vida. Antes de pedir que Deus amplie nossa influência, precisamos aprender a servir. Antes de desejar crescimento, precisamos aprender fidelidade. Antes de buscar novos relacionamentos, precisamos tornar-nos pessoas melhores para aqueles relacionamentos. Se eu tivesse que resumir toda a mensagem deste dia em uma única frase, ela seria esta: depois das ruínas, Deus nos convida a reconstruir por meio do amor. Essa é a mensagem principal de Tubeave para nós hoje. Não do amor sentimental, mas do amor responsável, do amor que preserva a dignidade, do amor que promove paz em abundância e verdade, o amor que remove barreiras desnecessárias, do amor que honra pessoas, do amor que não transforma diferenças em inimizades. Talvez hoje o Espírito Santo esteja perguntando: quem precisa ser incluído novamente? Quem tem sido ignorado por mim? Que barreira já perdeu sua função? Onde você pode construir uma ponte em vez de levantar outro muro? Porque foi exatamente isso que Deus fez conosco. Ele não permaneceu distante. Ele veio ao nosso encontro. Reconstruiu aquilo que o pecado havia destruído. E agora nos chama para sermos instrumento da mesma reconciliação. Paulo diz que nós fomos feitos ministro de reconciliação. Este foi o papel que Cristo fez, nos ligando, religando, nos unindo novamente ao Pai. Ao chegarmos ao final da primeira etapa da nossa jornada de 60 dias, percebemos que Deus não nos conduziu apenas para uma sequência de estudos. Ele nos conduziu por uma sequência de transformação. Esses 6 dias, tivemos uma caminhada. Primeiro aprendemos a reconhecer as ruínas. Depois fomos consolados por Deus. Depois nós aprendemos que precisamos de disciplina. Depois nós aprendemos que precisamos jogar os encontros fora. Depois nós aprendemos a preparar o coração para a reconciliação. E hoje nós compreendemos que toda reconstrução verdadeira termina produzindo amor. Porque onde Deus realmente reconstrói, a divisão perde a força. O orgulho diminui. A dignidade das pessoas são preservadas. E novos começos se tornam possíveis. Que Deus abençoe você. Espero que esses 6 dias de caminhada possa ser combustível para nós caminharmos até chegarmos
ao 60º dia. Daqui a 54 dias é Yom Kippur, o dia do perdão. Amanhã nós iremos reiniciar uma nova jornada de mais alguns dias. Caminhamos 6 dias. Foi tão bom caminhar com você. Se isso tem sido proveitoso para você, envie esse vídeo para alguém, envie o link do grupo que você está fazendo parte, convide alguém, convide um amigo, convide um parente. Diga, olha, vamos estudar a Bíblia junto com o bispo. Vamos fazer uma grande comunidade nos nossos grupos para que nós possamos crescer em entendimento, conhecimento, verdade, unção, sabedoria, santidade e temor a Deus? É o desafio que eu faço a você. Se o que estamos estudando tem feito sentido para você, lembre que você tem acesso no grupo ao material escrito e lá tem 30 vezes mais explicação dentro deste assunto. Material para enriquecer a sua vida, reconstruir a sua vida e abençoar a sua família. No grupo, você consegue ter acesso a esse material. Amanhã, nós iniciaremos mais uma etapa da nossa jornada de 60 dias, do perdão, da reconstrução das ruínas ao perdão. Eu quero orar com você. Pai eterno, nós te agradecemos porque tu és o Deus que transforma tempos de luta em tempos de esperança. Obrigado porque tu não desististe e não nos deixaste preso às ruínas, mas nos reconduziste para passo a passo até este momento de novos começos. Derrama sobre nós um coração cheio do teu amor. Remove toda inveja, competição, divisão e orgulho. Ensina-nos a preservar a dignidade das pessoas, a promover a paz sem abandonar a verdade e a reconstruir relacionamentos firmados em fidelidade e responsabilidade. Fortalece nossas famílias, nossas igrejas e nossas comunidades. Que sejamos conhecidos não apenas pelo que pregamos, mas pela maneira como amamos. E que, ao encerrarmos esta primeira etapa da jornada, possamos iniciar uma nova fase da nossa caminhada, edificados sobre fundamentos da verdade, graça e unidade. Em nome de Yeshua, nosso Senhor e Messias, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e espero por você amanhã.